Brasil. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Você ouve agora na Rádio América, Em Família, a formação humana e espiritual para o seu relacionamento familiar. Em Família, construindo a civilização do amor. Olá, boa noite, sou Fernando Capobianco, discípulo da comunidade Sagrada Família, iniciando mais um programa Em Família, pela Rádio América 1410 AM, uma canção nova em sua vida. Nossa equipe presente aqui no estúdio até às 9 da noite. No telefone e nas redes sociais, Paulo Fazanella, bem-vindo, Paulinho. Na técnica, o Michael. Lembrando que o nosso programa Em Família é uma parceria entre as comunidades Canção Nova e Sagrada Família para evangelizar e resgatar as famílias. Boa noite, eu sou Bruno Onofrio, consagrado da comunidade Sagrada Família, e o nosso programa pode ser ouvido também através da internet, acessando blog.cançãonova.com/América ou no portal sagradafamilia.org.br. Você pode participar de nosso programa deixando a sua opinião, sugestão e seus pedidos de oração. Ligue para nós. 0 Operadora 11 2039 1410, o telefone da América. E participe também pelo Facebook, facebook.com/Rádio América CN, ou o Facebook da Comunidade Católica Sagrada Família. Estamos aqui para ouvir você, para que você mande aquela oração que você precisa, a sua opinião, toda sugestão que você tiver. Vamos de música, você curte agora Restaura Nossa Casa, com Salete Ferreira. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios sobre nós derrama o seu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós derrama o seu Espírito. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios sobre nós derrama o seu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós
Infantil Restaura Nossa Casa, com Salete Ferreira. Em família. Começou a promoção mais esperada do ano. Em 2014, a promoção Casa Nova, Canção Nova traz todo o brilho de um ano de ouro. Afinal, Monsenhor Jonas Abib celebra 50 anos de sacerdócio e também iremos inaugurar o Santuário do Pai das Misericórdias. A promoção traz também temas que reforçam o que é essencial para a nossa vida: família, cura interior, relacionamento e espiritualidade. Para participar é só adquirir os DVDs promocionais. O primeiro DVD, mix de pregações, é O Amor Tudo Supera e traz o tema Família, com pregações em DVD do Padre Léo, Monsenhor Jonas Abib, Padre Arlon e um bônus de áudio MP3 com pregações do casal Ricardo e Eliana Sá e de Monsenhor Jonas Abib. Além de 6 pregações, ao adquirir este conteúdo de evangelização, você recebe um cupom e preenche para participar da promoção Casa Nova, Canção Nova e muito mais comemoração. O primeiro sorteio será dia 30 de setembro e está valendo um carro 0 km. Os DVDs da promoção poderão ser adquiridos aqui em São Paulo na loja Canção Nova, que fica na rua São Bento, número 43, no centro da cidade, no site loja.cançãonova.com, pelo telefone 12 3186 2600, que funciona 24 horas, ou pelo catálogo Porta a Porta a partir da edição de setembro a outubro. Mais informações, acesse www.casanovacançãonova.com.br. Rádio América, uma canção nova em sua vida. E a partir de agora em nosso programa, Escola de Família. e nós estamos iniciando esse mês de agosto, esse mês muito querido na igreja, onde a igreja fala sobre as vocações, é um mês dedicado às vocações, e nós queremos hoje falar sobre a vocação à santidade que todos nós cristãos temos. Porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança, Deus nos criou para o louvor da sua glória. Fomos criados a obra-prima de Deus, de toda essa criação bela que Deus nos criou, e Deus nos chama à santidade. Como diz a carta de São Pedro, que fala assim: a exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. É a primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, Deus nos chama à santidade. Deus que nos chamou à vida, à existência, esse é um dom precioso de Deus, o dom da vida. Mas também nos chama a sermos a sua imagem e semelhança. Nós precisamos ser um reflexo, uma imagem da Santíssima Trindade. Nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus que forma uma comunhão plena no amor. Um Deus que forma uma família. Nosso Deus não é um Deus solidão, é um Deus família. Então nós, seres humanos, que somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós precisamos ser esse espelho da Santíssima Trindade. Claro, viver o amor em nossos relacionamentos, em todo o nosso dia a dia, mas a santidade. E o que é a santidade? A santidade é você se esforçar para viver a vontade de Deus na sua vida, no cotidiano, no dia a dia. Então nós precisamos buscar qual é a vontade de Deus. O que Deus quer para a minha vida de pai, o que Deus quer para a minha vida de mãe, de filho, não é, Bruno? Isso é a santidade, é nós colocarmos a vontade de Deus na nossa vida. Com certeza, como a gente costuma sempre dizer na comunidade, né? Essa santidade ela é cotidiana, né? São coisas pequenas que nós temos que fazer no nosso dia a dia que transformam. E essa nossa busca pela santidade, ela não pode ser meramente humana, né? Ela é um fruto do Espírito Santo, ele é um dom que nós recebemos. Então, conforme nós buscamos, conforme nós abrimos o nosso coração, nós recebemos essa graça e então Deus vai fazendo morada. E onde Deus habita, há a santidade. Então, esse é o processo, é uma abertura para a ação de Deus, né? Até Paulo mesmo nos diz, né, na carta aos Efésios, que Deus nos escolheu antes da criação para que sejamos santos
e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Então, desde a criação do mundo, Deus já queria a minha santidade, a sua santidade. É algo que já é sonho de Deus. É muito mais do que uma busca por algo extraordinário. Pelo contrário, o homem foi feito para a santidade, né? É que, infelizmente, no mundo em que nós vivemos, hoje a santidade é rara. Infelizmente, as pessoas não querem gastar o seu tempo com vida de oração, com sacramentos, com tantas coisas que são o abastecimento para uma vida de oração. Sem isso, não há santidade. E as pessoas não querem gastar o seu tempo com isso. E aí, não gastando o seu tempo com as coisas do alto, a vida dela se nivela por baixo. Então nós vamos vendo famílias sendo destruídas, jovens se acabando em drogas, em tantas coisas. E tudo isso é o quê? É o oposto da santidade. É o oposto para o que Deus nos criou. Então, eu vejo que assim, essa santidade que nós precisamos viver, que Deus nos chama, é algo simples. Ainda que não seja fácil, claro. Como Paulo mesmo diz, né? Não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Então é sempre uma luta, é sempre buscando o sacramento da reconciliação, a confissão, sempre com a comunhão, com a vida de oração. Não é fácil, mas é através da santidade que a felicidade chega à nossa vida. Tem uma frase do Papa Bento, né, o nosso querido Papa Emérito, Bento XVI, que ele diz assim, que os santos não caíram do céu, são homens como nós. E isto é para mim muito consolador, pois vemos que os santos são homens como nós, com problemas complicados. A santidade não consiste em não se equivocar ou em nunca pecar. A santidade cresce com a capacidade de conversão, de arrependimento, de disponibilidade para voltar e recomeçar, e, sobretudo, com a capacidade de reconciliação e de perdão. Esse é um grande passo da santidade. É nós sempre recomeçarmos. Até quando nós vemos na própria palavra de Deus, dois personagens bíblicos, eles demonstram muito para nós a diferença entre santidade e erro. Errar, pecar, todos nós pecamos, né? Mas não é por pecar que nós não podemos ser santos. Como na palavra de Deus conta, Pedro apóstolo traiu Jesus, né? Assim como Judas Iscariotes. Mas a diferença entre os dois é que Judas Iscariotes não confiou na misericórdia de Deus. Então muitas vezes o que nos falta é perseverança por não confiar na misericórdia. Nós estamos num caminho buscando a santidade, e então nós caímos e nós pensamos, eu não sou mais digno. E então desistimos de caminhar. Mas Deus nos pede para ir além. Mesmo que ocorra a queda, nós precisamos buscar um padre, buscar a confissão e então prosseguir. Como diz Paulo, prosseguir para o alvo. Esquecendo o que ficou para trás, eu me lanço à frente. E é essa a nossa busca de santidade. Esquecendo o que ficou para trás, no sentido de que não importa o pecado, o que importa é a graça que Deus nos dá. E com o pecado nós aprendemos. E assim nós vamos caminhando. E como o Papa disse, os santos não caíram do céu. E isso também é muito consolador para nós. Porque como nós aqui sofremos na nossa luta, os santos também, a seu tempo, viveram as lutas, as tribulações, as tentações, e venceram. E viveram a santidade. Exatamente, buscaram a vontade de Deus, né? Buscaram aquela vontade de Deus, se esforçaram para isso e alcançaram a santidade que todos nós devemos almejar. A nossa meta principal da nossa vida deve ser a santidade diária. Como diz a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honestidade, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Irmãos, porque o desejo de Deus, como diz o Catecismo da Igreja Católica, ele está inscrito no coração de cada homem e de cada mulher. Porque nós somos criados por Deus e para Deus. E só em Deus o homem há de encontrar a felicidade e a verdade que ele não para de procurar. Nós queremos, se nós fizéssemos uma pergunta a cada pessoa, qual é o seu maior desejo? As pessoas iam dizer, eu quero ser feliz, eu quero viver bem. E essa nossa felicidade, ela está em Deus. Mas infelizmente muitas pessoas, Bruno, acabam não buscando essa felicidade em Deus.
não buscando essa vontade para suas vidas em Deus. E a palavra é muito séria, a palavra de Deus fala, não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Então, para vivermos a santidade, nós precisamos obedecer à voz do Senhor, estar atento àquilo que o Senhor tem para a minha vida. Qual é a vontade do Senhor para você, jovem? Você que estuda, você que está iniciando o trabalho, para você também, pai de família. Qual é a vontade de Deus para a sua vida, como esposo, como pai de família? Você, mulher, você deve viver a vontade de Deus no seu dia a dia, nas coisas simples do dia a dia, no cotidiano, como Luiz e Zélia Martã, os pais de Santa Teresinha, que nós na comunidade Sagrada Família o temos como baluartes, e assim um respeito, um profundo, uma admiração por eles, porque foram homens como nós, mas que fizeram um esforço para viverem tudo à vontade de Deus e no dia a dia, educando as suas filhas conforme o plano de Deus, vivendo, colocar Deus em primeiro lugar, como eles falavam, Deus é o primeiro a ser servido. Então, nas nossas famílias, Deus precisa ser o primeiro. Se Deus não for o centro das nossas famílias, nós não vamos fazer a vontade de Deus. E aí, com as nossas escolhas próprias, nós acabamos quebrando a cara, no popular, né? Nós acabamos nos machucando, porque as nossas escolhas, Deus dá liberdade para nós. E nas nossas escolhas, muitas vezes, nós acabamos errando. Então precisamos, queridos, queridas, buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí nós vamos já começar, né, Bruno, a viver a santidade no dia a dia. Sim. Hoje mesmo eu vi uma frase muito interessante em relação a essa santidade cotidiana. É do padre Rafael Estevam, e ele dizia o seguinte: o mundo não está acostumado com leigos santos. As igrejas não estão acostumadas. Quando vem um leigo que aspira à santidade, logo pensam que será religioso. Mas Deus precisa de santos na rua, fora dos muros das comunidades religiosas. Então, eu achei muito bonito isso que ele diz, né? Porque é natural, quando você busca a santidade, as pessoas acharem que talvez você vai ser um padre, uma freira. E hoje, até mesmo as novas comunidades já são um clamor de Deus para vocações leigas santas, né? Homens que trabalham, né? Como o Fernando, né? Vendedor, como eu, que sou advogado. Então, nós trabalhamos fora, mas Deus nos chama a viver essa santidade radical, dar o nosso tudo a Deus, né? E aqui eu achei muito legal dessa frase isso, que muitas vezes o mundo não está acostumado. E o mundo que eu digo não é o mundo fora da igreja, o mundo como um todo, a própria igreja muitas vezes. Numa paróquia, um menino que busca a santidade, que fala das coisas de Deus com amor, muitas vezes já desde cedo já ouve, esse daí vai ser padre. E claro, nós temos que incentivar as vocações sacerdotais, né, a vida religiosa das irmãs, mas nós precisamos também prezar pela santidade do leigo. É possível sim, um homem que vai se casar, ter filhos, uma mulher que vai se casar, também ter filhos e viverem plenamente a santidade que Deus nos pede. Bem colocado, exatamente. A santidade é para todos, sem o qual, como diz a palavra de Deus, ninguém pode ver a Deus, porque Deus é santo, santo, santo. Então nós devemos buscar essa santidade. Como o nosso querido Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, um pregador incansável da santidade, e ele diz certa vez em uma das suas pregações: não tenhais medo da santidade, porque nela consiste a plena realização de toda a autêntica aspiração do coração humano. Entre as maravilhas que Deus realiza continuamente, reveste singular importância a obra maravilhosa da santidade, porque ela se refere diretamente à pessoa humana. E quando veio ao Brasil, ele disse: o Brasil precisa de santos. E é isso que nós almejamos, a santidade. Mas daqui a pouco nós continuamos com esse tema tão bonito, falando dessa vocação bela de todo ser humano, que é a santidade. Por isso eu convido você a participar do nosso programa. Deixe a sua opinião, a sua sugestão, a sua pergunta, o seu pedido de oração para que nós possamos rezar por você no final do programa, para que nós possamos colocar a sua família em oração, você jovem que está nos acompanhando e também aspira aos dons de Deus, a esta santidade. Coloque o seu nome, comente nos posts, também no Facebook da Comunidade Sagrada Família, e então nós poderemos
partilhar com vocês um momento, rezar por vocês e mandar um abraço para vocês. Então acessem facebook.com/Rádio América CN ou o Facebook da Comunidade Católica Sagrada Família. Ou então ligue para nós. 0 Operadora 11 2039 1410. O telefone da América. E o nosso programa ele também está na internet. Então você pode acompanhar pela internet por blog.cançãonova.com/América ou no portal Sagrada Família, sagradafamilia.org.br. Nós contamos com a sua participação. Em família. Vamos para mais uma música. Você curte agora Eis Aí a Tua Mãe, Maria, com Emanuel Estênio. Um intervalo rápido e já voltamos. Como não me consagrar a Ti, ó Mãe? Se aos pés da cruz o meu Jesus disse: eis aí a tua mãe. João, olha pra ela e você vai entender. Se ela cuidou de mim com o mesmo amor, cuidará de ti. Filho, eis aí tua mãe. Olha para ela, eis aí tua mãe. Deita no colo dela, eis aí tua mãe. Olha para ela, eis aí tua mãe. Deita no colo dela. Como não me consagrar a Ti, ó Mãe? Se aos pés da cruz o meu Jesus disse: eis aí a tua mãe. João, olha pra ela e você vai entender. Se ela cuidou de mim com o mesmo amor, cuidará de ti. Filho, eis aí tua mãe. Olha para ela, eis aí tua mãe. Deita no colo dela, eis aí tua mãe. Olha para ela, eis aí tua mãe. Deita no colo dela. Impossível não amar a mãe do meu Senhor, Maria, santa e fiel. Eu vou me consagrar, eu sou todo teu, ó mãe. Filho, eis aí tua mãe. Olha para ela, eis aí tua mãe. Deita no colo dela, eis aí tua mãe. Olha para ela, eis aí tua mãe. Deita no colo dela, eis aí tua mãe. Eis aí tua mãe. Eis aí tua mãe. Estamos apresentando Em Família. Confira agora PHN com Dunga, um convite à santidade para jovens e adultos. Essa vida que eu vivo hoje, pela graça da comunhão, seja ela semanal, seja ela diária, até mesmo mensal, às vezes até mesmo anual. Não podemos esquecer que nós estamos num país chamado Brasil, uma extensão territorial enorme,
que nem todos os lugares têm missa todo dia, nem missa toda semana, nem missa às vezes todos os meses. Mas o que faz você ter comunhão com Jesus não é tanto a frequência. É claro, se você pode ir todos os dias, vá todos os dias. Se você pode ir todos os domingos, vá todos os domingos. Se você não tem condições, se não existe missa, não é a frequência. É que a obra de Deus é que nós acreditemos. E acreditar em Jesus significa acreditar naquilo que Ele disse. Você conferiu. PHN com Dunga. Rádio é companhia, é sensibilidade, é inspiração e imaginação. Rádio é uma canção. O amor me faz voar, me faz alcançar o céu, experimentar a paz. Rádio América, desde 2006 com a canção nova. 8 anos de evangelização, 24 horas. Sintonize, acesse, escute, evangelize. A construção do nosso santuário já está na reta final para sua inauguração. Neste mês, contribuindo com o boleto do calendário, você ajuda na instalação do mosaico do Filho Pródigo. Participe até dezembro e no final receba um presente especial. Calendário do Santuário do Pai das Misericórdias. Nossa fé faz história. A vocação cristã é um caminho à santidade. Portanto, fomos eleitos e chamados pessoalmente por Cristo para sermos como cristãos, suas testemunhas e seus seguidores. Agosto, mês das vocações. Neste mês de agosto, celebramos 8 anos da Rádio América na Canção Nova. Olá, meu nome é André, trabalho aqui no estúdio de gravação. Queria deixar meus parabéns e dizer que me sinto muito feliz em fazer parte dessa equipe. Parabéns, Rádio América. Fique por dentro das principais notícias que marcam o dia, passadas em revista para você. Fim de tarde. Informação e música no seu rádio, para você terminar bem o seu dia. De segunda a sexta, às 6 da tarde. Aqui. Rádio América. 8h27. Divulgue a Canção Nova em São Paulo e faça parte da nossa ação evangelizadora na maior cidade do Brasil. A Canção Nova, para mim, é meu descansar, meu despertar. É como se fosse uma luz que ilumina os meus caminhos, ilumina a minha vida, cada dia da minha vida. Quanto mais pessoas se unirem nesse grande abraço de muitas maneiras, novos corações serão tocados. Projeto Canção Nova abraça São Paulo. Você sempre perto da Canção Nova. Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Voltamos a apresentar Em Família. E no programa de hoje estamos falando sobre a vocação à santidade, que todos nós devemos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas, porque em Deus nós encontramos a felicidade e a verdade que não cessamos de procurar. Nós temos uma vontade, uma sede de Deus muito grande e Deus da gente. Por isso é importante que você participe do nosso programa. Você pode continuar participando ligando para nós. 0 Operadora 11 2039 1410, o telefone da América. Daqui a pouco teremos um momento muito especial de oração pelas famílias. Você pode participar também pelo Facebook da América, facebook.com/Rádio América CN ou o Facebook da Comunidade Sagrada Família. E agora nós queremos mandar o nosso abraço especial para você que ligou aqui, que deixou a sua mensagem, curtiu as nossas páginas no Facebook. Queremos deixar um abraço para Nilce Marli, para o Ítalo Fazanello, fundador da Comunidade Sagrada Família, a Alessandra Fernandes, também nossa irmã de comunidade, a Miriam Fazanella e a Maria das Graças, a minha avó. Ah, que bonito, vovó ligadona aí no programa Em Família. É verdade, o programa é para todos, porque todos nós somos família. Em Família. Agosto é o mês vocacional e nós da comunidade Canção Nova queremos celebrar a nossa vocação com você. Todas as quartas-feiras, missa às 8 da noite, meditando sobre o chamado de Deus, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próximo à Estação São Joaquim do metrô. Presenças:
Padre Emerson Pedroso, da Diocese de Osasco, Padre Adriano Zandoná e Padre Paulinho, da comunidade Canção Nova. Informações 3382-9800 ou sãopaulo.cançãonova.com. O Senhor tem uma vocação para você. Venha para a Canção Nova e experimente uma oportunidade de ouvir a voz de Deus. Os temas: dia 6, Eucaristia, Nosso Tesouro, Padre Emerson Pedroso. Dia 13, Maria, na Canção Nova, foi ela quem fez tudo, Padre Emerson Pedroso. Dia 20, Viver da Providência, com Padre Adriano Zandoná. E dia 27, Homens Novos para o Mundo Novo, com Padre Paulinho. Escola de Família. E nós agora voltamos com o tema de hoje, falando um pouquinho da santidade. No mês de agosto, a igreja dedica esse mês às vocações. E a santidade é também uma vocação do ser humano. Todos nós, sem exceção, somos chamados a viver a santidade. E como o Bruno dizia, não só os sacerdotes, as religiosas, que são chamados a ser santos. Nós também devemos buscar a santidade. Nós que somos pai de família, você que é mãe, você que é viúva, você que é vó, você que vive a sua vida normal do dia a dia, você trabalha, você que é jovem, você que estuda, você deve viver a santidade no seu dia a dia. E viver a santidade é isso que nós falamos, é buscar o projeto de Deus para a sua vida. O que Deus quer da minha vida? E nós sabemos que o que Deus quer também está muito ligado aos mandamentos de Deus, né? A gente sabe, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E aí passa também pelo amor ao próximo. Eu devo amar as pessoas, mesmo aquelas pessoas que são mais difíceis comigo. Como diz na carta, no Evangelho, Deus pede para amarmos os nossos inimigos. Né? Amarmos aquelas pessoas que muitas vezes são difíceis com a gente, que pegam no nosso pé, que nos criticam. Não é fácil, mas em Deus nós conseguimos isso. E devemos também muitas vezes, Bruno, espelharmos em homens que lutaram muito para viver a santidade e venceram, que foram os santos da igreja, não é verdade? Com certeza. Eu acho que os santos, eles são o grande exemplo de que é possível. Cristo é o nosso grande modelo. Cristo mostrou para nós como tudo deve ser. Mas claro, nós somos humanos, então nós não conseguimos imitar perfeitamente a Cristo, ainda que ele seja o nosso grande modelo. Agora os santos, ele traz essa régua, essa medida para o nível humano. Ainda que Cristo também foi humano, ele era Deus. Ele passou por tudo, mas não o pecado. Os santos passaram tudo e o pecado, como nós. Então a vida dos santos, elas são sinais para nós de que é possível. Então, olhando para a vida dos santos da igreja, nós vemos sinais daquilo que nós precisamos buscar para nós. Se nós olharmos para Pedro, nós vemos um homem que, pelo evangelho, morreu. Um homem que, mesmo tendo traído Jesus, mesmo tendo negado 3 vezes Jesus, depois foi a pedra que edificou essa igreja, e aquele que foi o primeiro papa de nossa igreja. Se nós olharmos para São Francisco de Assis, muitos anos depois, um homem que nasceu em família rica, abastada, e depois largou tudo para cuidar dos pobres, para poder levar o evangelho na maior simplicidade. E hoje, quantas comunidades franciscanas nós temos? Quantos santos que nasceram de ordens franciscanas? Um deles, São Padre Pio, São Pio de Pietrelcina, é um santo franciscano. E aí você vê como é uma corrente, né? Como santidade atrai santidade. Como os santos vão fazendo com que outras pessoas vão também seguindo a santidade. Outro exemplo desse é Dom Bosco, São João Bosco, um homem que doou a sua vida pela evangelização dos jovens. E o seu falecimento, com 73 anos, teve como diagnóstico cansaço. Um homem que se doou até o fim, né? E você vê São Domingos Sávio, um jovem que estudou com Dom Bosco, era um dos alunos, um dos jovens de Dom Bosco, e também chegou à santidade. Então nós vemos como a santidade atrai. O casal Luiz e Zélia Martin, já beatos, com o processo de canonização, e a sua filha, Santa Teresinha do Menino Jesus, e todas as irmãs dela também freiras. Então como a santidade, ela vem atraindo santidade. E esses exemplos não param. Você tem exemplos como
Pedro, que conviveu com Cristo há 2000 anos. Você tem exemplos como o Padre Pio, nos anos 60, né? E você tem exemplos como, por exemplo, a beata Chiara Lute, que é uma jovem que foi diagnosticada com câncer com 17 anos e, mesmo em meio à dor, o testemunho de fé dela fez com que milhares de pessoas se convertessem. A frase dela com a descoberta do câncer, dizendo: "Se tu queres, Jesus, eu também quero", é algo que marcou todo o povo, toda a juventude. Hoje é é uma beata, né? Mas assim, um dos personagens católicos, uma das santas mais públicas, né? Mais populares no mundo, com essa vida simples. E uma jovem que faleceu no ano de 1990. É o ano do meu nascimento. Então, aí você vê como a santidade está próxima, está perto, né? João Paulo II, um santo já tão atual, né? Que faleceu em 2005 e deixou um rastro de santidade para todos nós, né? Ele que é conhecido como o peregrino do amor, né? Que mesmo com mal de Parkinson, mesmo com todas as perseguições, com tiro, com tudo o que aconteceu contra ele, ele não deixou de levar o amor de Deus às pessoas. Ele não deixou que nada o abatesse. Então são exemplos maravilhosos de como nós devemos seguir as nossas vidas e de como é possível viver a santidade. Um outro santo que me encanta muito é São Paulo Apóstolo. Esse, para mim, é um dos maiores evangelizadores, né, que a Terra já viu. Dizem que o tanto que ele caminhou evangelizando, seria possível dar 3 voltas na Terra. Com tanto que ele peregrinou pregando o evangelho por toda aquela terra. Ele foi o homem que pregou pela primeira vez o evangelho em Roma, que hoje é a capital da nossa igreja, que é onde fica o Vaticano. Então nós vemos a importância desse homem, né? E palavras dele, em suas cartas, falam forte sobre a santidade, como em Romanos 6,11, que ele diz: "Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus." Mas depois ele diz em Colossenses 3,1: "Se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto." Então, quantas palavras bonitas, quantas palavras fortes sobre santidade. E eu acho que um dos grandes testemunhos que ele dá é um pouco depois, já no final da sua vida, quando em 2 Timóteo 4,7 ele diz: "Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé." Ali está as últimas palavras de um homem que viveu a santidade. Que bom combate é esse que ele combateu? É essa santidade cotidiana que nós estamos falando. A santidade de quem busca nas pequenas coisas ser santo. Porque todos sabiam do Paulo que pregava, do Paulo que anunciava Jesus. Mas poucos sabiam na época das cartas que ele escrevia durante as noites para os povos que ele já tinha passado. E que depois se tornou palavra de Deus, né, no Novo Testamento, tantas cartas de Paulo. Então você vê que é uma santidade exterior, que nós vemos nos momentos públicos, né, com ele pregando o evangelho, mas também uma santidade do silêncio, das noites em que ele parava e escrevia cartas para os povos que ele já havia visitado, e como um pastor ele queria estar perto, ele queria estar próximo. Então é um exemplo de santidade em todos os sentidos. E combatendo esse bom combate, terminando a carreira, a vida dele, ele guardou a fé, mesmo diante de tudo, né? Como diz aquela outra palavra, né? Nada nos separará do amor de Deus, nem a fome, nem a espada. Então, um homem que viveu tudo, sofreu tudo que podia, mas não largou a fé. Então, para mim é um grande exemplo. Se nós pudermos imitar estes santos que nós falamos aqui hoje, nós estaremos no caminho certo, no caminho da santidade que Deus quer para nós, né? E como diz João Paulo II, né? São João Paulo II, tem uma frase dele que para mim é muito linda, que diz o seguinte: "Santo é um pecador que nunca desiste." Santo é um pecador que nunca desiste. Que nunca desiste. E todos nós devemos seguir esse exemplo, porque todos nós somos pecadores, temos as nossas más inclinações, mas devemos seguir os santos. Santa Teresa d'Ávila, ela dizia algo lindo também. Ela afirmava assim: olha, o demônio faz tudo para nos parecer um orgulho o querer imitar os santos. O demônio faz tudo para nos parecer um orgulho o querer imitar os santos. Então, não é orgulho querer imitar os santos, mas é trazer para as nossas vidas as virtudes desses homens que buscaram a vontade de Deus, que mesmo com as fraquezas, mesmo com as dificuldades,
Eles se esforçaram para viver o chamado de Deus. E vivendo o chamado de Deus, receberam a coroa da vida. Então nós devemos nos esforçar, queridos irmãos, queridos ouvintes, a viver a santidade. Como dizia São João Paulo II, a santidade é a plenitude da vida. Então todos nós devemos viver essa santidade no dia a dia, buscar de todo o nosso coração essa busca da santidade, para um dia falarmos, como Paulo dizia, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E Paulo mesmo dizia na carta aos Gálatas, ele falava assim: eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente, na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. E agora é o momento de rezarmos juntos. Família em oração. Nós queremos nesse momento colocar todas as intenções que chegaram, as pessoas que deixaram as intenções de oração. Nós queremos nesse momento ainda falar para você, querido ouvinte, dá tempo de ligar, ligue para nós no 2039 1410, envie a sua intenção de oração, o seu pedido de oração. E nesse momento nós queremos rezar por todas as famílias que acompanham o programa Em Família, nessa Rádio América, uma canção nova em sua vida, essa rádio que existe para evangelizar, para levar a boa nova do Evangelho a todos. E nós queremos nesse momento, Senhor, clamar sobre nossas famílias o dom da santidade, Senhor, sem o qual é impossível te agradar, porque todos nós somos chamados, Senhor, a viver a santidade. Todos, sem exceção, têm um chamado à santidade, Senhor. Por isso nós queremos pedir pelas famílias hoje, Senhor. Visita as famílias, Senhor. Entra nas famílias que mais precisam, Senhor. Que ao contrário da santidade hoje, Senhor, estão divididas pelo ódio, Senhor. Famílias que vivem longe de Ti, Senhor, e acabam não experimentando o Teu amor maravilhoso, Senhor. Porque como é bom caminhar contigo, como é bom viver contigo, Senhor. Viver uma vida de comunhão convosco, Senhor, que sois o tesouro de todos os bens, a fonte de todas as alegrias. Nós pedimos agora para essas famílias que hoje vivem divididas pelo ódio, pela falta de perdão, pessoas que vivem afastadas de Ti, Senhor, muitas vezes com vício na família, vício do alcoolismo, das drogas. E com isso, Senhor, que são cada vez mais famílias que vão desestruturando uma sociedade também. Nós pedimos visita, Senhor, a cada família nesta noite, Senhor. Sim, Senhor Jesus, nós entregamos as nossas vidas, Senhor, pois sabemos que somente em Ti a santidade existe. Entregamos, Senhor Jesus, os nossos familiares, os nossos amigos. Entregamos, Senhor Jesus, toda a comunidade Canção Nova, a comunidade católica Sagrada Família. Entregamos, Senhor Jesus, todos os sacerdotes. Entregamos todas as irmãs religiosas. Entregamos, Senhor Jesus, todos os irmãos consagrados celibatários, os irmãos de aliança, de vida, irmãos vocacionados ao matrimônio, todas estas vocações chamadas a viver a santidade em Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos santos, como cada um destes santos que falamos hoje. Ajuda-nos, Senhor, a termos estas virtudes em nossas vidas, a lutarmos radicalmente contra o pecado e sermos fiéis até o fim, combater este bom combate que Paulo nos disse. Ajuda-nos, Senhor Jesus, pois sem o Senhor nós não conseguimos, Senhor. Te pedimos, Jesus, que seja o nosso companheiro de batalha, o nosso companheiro de caminhada, e que Nossa Senhora, como mãe, seja aquela que passe à frente de cada luta pela santidade. Ela, como mãe de Cristo, aquela que lutou pelo seu filho até o fim, que sempre foi aquela palavra de mãe, de amiga, aquela que cuida. E como nós precisamos deste cuidado para conseguirmos viver esta santidade que o Senhor tem para nós. Como é difícil nos dias de hoje termos pessoas que nos falem palavras que nos levem para Deus. Vivemos num mundo de tanto barulho e hoje o Senhor vem nos falar
para acalmarmos o nosso coração, para vivermos uma experiência profunda com Ele, para que então a santidade brote, para que então a santidade se faça em nossas vidas. Dai-nos a graça da perseverança, Senhor Jesus, a graça da vida de oração, dos santos sacramentos. Dai-nos as graças, Senhor, para que possamos ser fiéis até o fim, Senhor Jesus. Amém, Senhor. E você que nos ouve e que acha que a santidade é algo que está longe de você, não pense assim, meu irmão, não pense assim, minha irmã. Mas viva a vontade de Deus no dia a dia da sua vida. Você que é homem, você que é trabalhador, você que vai pegar o seu ônibus, o seu metrô para trabalhar, procura viver a vontade no seu dia a dia, no seu trabalho. Pergunta para o Senhor: Senhor, o que eu devo fazer no dia a dia, no meu trabalho? Como viver o meu trabalho, Senhor? O que é da tua vontade para a minha vida? Você, mulher, também cuidando das crianças, cuidando da casa. Você, mulher, que também trabalha fora, depois volta para casa e o serviço de casa nunca acaba. Viva no seu dia a dia, no seu trabalho, trabalho em casa, a busca de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida, para o seu matrimônio? Viva bem o seu matrimônio, o seu casamento. Viva bem o relacionamento com seus filhos. Procure educar os seus filhos na fé. A maior herança que o casal pode deixar aos filhos é a fé no Senhor. É dar Deus para as crianças, para o jovem. Procure viver a vontade de Deus, o plano de Deus para a sua vida, e você já estará vivendo a santidade no dia a dia. Queridos ouvintes, nós precisamos viver também a graça de buscar os sacramentos. A confissão, a comunhão, porque são meios de santificação também para as nossas vidas. O Senhor nos deixou a igreja como continuação da sua obra, e precisamos desses meios para a nossa santificação. Você que está afastado da confissão, você que há muito tempo não vai à missa aos domingos, é tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. Volte ao seio da Santa Igreja. Não importa o que você já viveu, todos nós somos pecadores e Deus nos dá sempre mais oportunidades. Deus não cansa de nos chamar para Ele, para viver com Ele. E só nele nós encontramos a felicidade que tanto procuramos. Por isso vamos voltar aos sacramentos, vamos voltar a ter uma vida de oração, a rezar o terço, a meditar na palavra de Deus, a participar da Santa Missa aos domingos, que é um mandamento importante, a buscarmos o sacramento da reconciliação, porque é um meio eficaz de santificação para as nossas vidas, para o nosso coração. Por isso nós pedimos, Senhor, a graça agora, de quantas famílias que hoje vivem afastados, Senhor, da Santa Igreja, que possam voltar ao seio da Mãe Igreja. E neste momento, nós queremos, assim como um santo da Igreja teve uma oração para a santidade, uma oração para que consigamos alcançar esta santidade por intercessão de São Bento. São Bento, um homem que viveu essa santidade radicalmente. E esta oração diz: Deus, nosso Pai, concedei-nos pelo exemplo de São Bento, abade, a graça de imitá-lo em toda a sua vida, para que possamos colocar no centro de nosso coração Jesus Cristo, Redentor e Salvador do mundo. Que a sua cruz seja o coração de nosso coração e que ela nos ajude a assumir fielmente o nosso compromisso batismal, para vivermos na liberdade de filhos de Deus, renunciarmos ao pecado, para vivermos como irmãos e irmãs, renunciarmos a tudo o que possa desunir, para que o pecado não domine sobre nós. Para seguir Jesus Cristo, renunciamos ao demônio, autor e princípio do pecado. Nós cremos em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus. Nós cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Deus, nosso Pai, concedei-nos pela intercessão de São Bento, que possamos ser firmes nos caminhos de Cristo, pobre, humilde e obediente. Possamos também seguir nossa vocação cristã com fidelidade
e chegar à perfeição que nos propusestes em vosso Filho. Nós vos pedimos esta graça, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Como é bom viver e buscar essa santidade. Mas que pena, chegamos ao final de mais um programa em família. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença conosco. Obrigado, minha equipe aqui presente no estúdio, Bruno. Mas foi gostoso participar com você, viu, Bruno? Foi uma alegria, viu? Na locução aqui comigo, Maicon, sempre solícito aqui, nosso operador na técnica, Paulinho Fazanella na internet. Muito obrigado a você que participou e acompanhou mais um programa em família. Também agradeço a sua presença, agradeço essa graça de estar mais uma vez aqui com vocês, né? E o nosso programa ele vai ao ar todas as terças e quintas-feiras, das 8 às 9 da noite, aqui pela Rádio América 1410 AM, uma canção nova em sua vida. Conheça um pouco mais de nossa comunidade, da Comunidade Católica Sagrada Família, acessando o nosso portal sagradafamilia.org.br e participe de um de nossos grupos de oração em nossa sede ou ao vivo pelo Web TV Sagrada Família, aos sábados às 18 horas. Nós temos grupos para adultos, jovens, adolescentes, crianças, então estão todos convidados a conhecer a nossa comunidade. Então que Deus abençoe a todos e até o próximo programa. Vamos de música, Minha Família, Senhor, com Raquel Mendes. Hoje estou diante de ti pra te pedir e implorar, vem transformar a minha casa, a minha família. Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas dizei uma palavra e verei minha família no teu altar. Uma família, Senhor, unida no teu amor, fortalecida na fé para profetizar e viver a união. Tua promessa vem realizar. Com minha família vou te adorar. Hoje estou diante de ti pra te pedir e implorar, vem transformar a minha casa, a minha família. Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, Mas dizei uma palavra e verei minha família no teu altar. Uma família, Senhor, unida no teu amor, fortalecida na
Você acompanhou Em Família, mais um programa com a qualidade da Rádio América. Rádio América, uma canção nova em sua vida.